Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Ivan Moraes, da IBM Trader e Treinamentos. Vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação de NDF. E você sabe para que ela serve? Você já operou? Você que trabalha em tesouraria gostaria de entender? Então esse vídeo é para você. Então, depois da vinheta, vamos lá, vamos falar sobre precificação de NDF. Bom, precificação de NDF. Para que a gente utiliza ela? Bom, você pode utilizar para fazer, por exemplo, um hedge, utilizar o dólar futuro na bolsa de valores. Perfeito. Mas tem empresas que preferem ou operar diretamente com o banco através somente de NDF. Algumas delas fazem as duas opções, diversificam, uma parte faz via dólar futuro da bolsa, outra parte faz dólar futuro da NDF. Qual que é a questão quando você opera a NDF? Você vai cotar um banco e quando você vai cotar esse banco, você precisa saber se esse dólar futuro que eles estão passando para vocês é um dólar com preço justo, né? Então, entendendo como funciona esse cálculo, faz toda a diferença para vocês na hora de fazer uma cotação. Isso pode melhorar a posição de vocês, muitas vezes em alguns milhares de reais, né? Então, imagina uma empresa que vai fazer uma cotação de um dólar futuro de uma NDF de 10 milhões de dólares, né? Qualquer diferença de casa decimal é extremamente relevante. Então, você entendendo como é que funciona o cálculo é muito importante. Você vai precisar basicamente dessas informações que eu já deixei mostrando aqui para vocês. Ou seja, quando a gente está falando em dólar sintético, a gente está pensando num dólar, né, a gente pode chamar ele como um segundo futuro, né? Segundo futuro, né? É um dólar FUT segundo futuro. A gente tem o dólar primeiro futuro e a gente vai buscar o dólar, né, o segundo futuro. Basicamente, gente, a fórmula matemática para você chegar nesse dólar futuro será dólar FUT, vamos colocar 2, que é o segundo futuro, e aí ele vai ser o seguinte, ele vai ser o DI 2. 2 por quê? Porque eu quero utilizar o DI do mesmo prazo, né, desse dólar que eu estou querendo buscar, vezes o dólar futuro, o 1. Esse daqui já está dado. Tá? Esse daqui você vai conseguir todas essas informações, você consegue através, basta digitar no Google ajustes do pregão, tá? Isso daqui vocês conseguem na internet. Bom, essa conta ela inicia então DI do período, ou seja, eu estou pegando do mesmo período que eu quero identificar esse dólar futuro, só que eu tenho que anualizar, tá? Anualizo e depois eu trago ela para o prazo que eu quero buscar. Sobre mais o DI atual do período desse dólar futuro 1. Então é DI 1, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui a tela. Vezes um outro dólar que vocês também terão no ajuste do pregão. Desculpa, dólar não, a taxa de juros em dólar, que é o FRC, ou frade cupom. Então, basicamente, vocês estão vendo as informações que vocês precisam? É dólar futuro, é DI, né, juros futuro, o juros futuro do período buscado e o frade cupom. Feita essa fórmula, vocês conseguirão identificar qual que é o dólar sintético, ou seja, qual que é a curva desse dólar para o período que vocês estão buscando. É muito fácil aplicar essa fórmula, gente, e vocês obterem exatamente os mesmos dólares que estão sendo divulgados, que estão sendo divulgados aqui no Ajustes do Pregão. Porém, quando a gente fala em ajustes do pregão, a gente está falando em dólar da bolsa. O dólar da bolsa ele é padronizado. O que isso significa? Significa que todos os vencimentos dessas operações ocorrem no primeiro dia útil, né, de cada mês, ou seja, é um dólar padrão, dólar padronizado. Então, quando a gente vai cotar NDF, normalmente a gente não quer essa padronização. A gente quer, por exemplo, que calcule o dólar do dia 15/7, ou seja, está no meio do caminho. Isso aqui está fora dessa padronização do dólar futuro.
Então, minha sugestão, além de vocês entenderem essa conta para identificar qual que é o dólar sintético, tenham em mente também que é importante que vocês saibam fazer um cálculo simples, que é um cálculo de interpolação de taxas. Ou seja, você vai conseguir identificar a taxa intermediária entre duas taxas, ou seja, entre o DOL FUT 2 e o DOL FUT 1. Feita o cálculo de interpolação entre essas duas taxas, vocês também conseguirão chegar numa taxa muito aproximada. Só que eu estou falando interpolação de taxas, por enquanto, de DOL-FUT, né, 2 e 1. Não esqueçam que vocês têm DI e frade cupom juntos. Ok? Feito isso, vocês terão condições de fazer o quê? Vocês brigarem por melhores taxas junto aos bancos, ok? Isso aqui vai fazer toda a diferença, isso aqui pode gerar economia de milhares e milhares de reais. O chefe de vocês da tesouraria vai adorar, ok? Fiquem com Deus. Se vocês gostarem do conteúdo, tiverem dúvidas, podem comentar. Se possível, sigam o canal, clique em gostei e eu estou à disposição de vocês, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.